Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumentos dessa vontade. Precisamos entender que vivemos o reino de Deus, não a nossa vontade, não os nossos interesses, e nem achamos que Deus, nem podemos achar que Deus existe para atender às nossas necessidades, suprir o que nós desejamos e queremos. Por isso a gente pergunta, por que os gadarenos pediram a Jesus para se retirar? É uma questão muito importante, pois logo depois que vieram os endemoniados, que Jesus expulsou os demônios, e onde mais de 2.000 porcos vieram a morrer por se afogarem nas águas, porque esses demônios haviam saído daquela pessoa e se dirigido àquela multidão, aquela questão daquela manada de porcos. O que a gente precisa entender? Precisamos entender uma coisa muito importante. Isso está lá em Mateus no 8:34, que diz assim: Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Eles alegraram com a cura daquele endemoniado? Aparentemente não. O que eles estavam lamentando? A perda financeira que tinham tido, porque representava talvez algo importante para aquela região, para aquela cidade, aquela questão daquela criação de porcos. Mais de 2.000 porcos haviam morrido. E o que a gente muitas vezes faz? Ou que muitas vezes pensamos ou buscamos em Deus? Queremos Deus, mas estamos dispostos a sacrificar aspectos materiais? Estamos dispostos a abandonar as questões desta vida? Essas são coisas que a gente precisa compreender. Para a população, para o israelita, o porco era algo imundo, ou seja, algo desprezível, mas aquela cidade criava. E o que nós precisamos pensar nisso? Essas são questões que muitas vezes nós colocamos. Fazemos coisas que são aparentemente contrárias aos valores da sociedade, aos valores daquela comunidade aonde a gente vive. Mas será que estamos dispostos a sacrificar, a ter a perda financeira, a perda do recurso, porque simplesmente agora nós estamos em uma nova realidade? São questões importantes. O que é importante para nós? O que é importante para a nossa vida? Nós precisamos entender que viver o reino de Deus não se trata de um aspecto de religiosidade, não se trata de um aspecto de cumprir simplesmente dogmas, procedimentos, não se trata simplesmente de prestar um serviço a Deus com o intuito de ir a um culto, a uma reunião e achar que a questão está resolvida, que se trata só disso. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos compreender a vontade de Deus, precisamos entender que viver o reino de Deus é uma coisa muito mais do nosso dia a dia, das coisas que nós fazemos, de valores que nós transmitimos, de maneira como nós vivemos. Isto é o reino de Deus, é compreendermos a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, no sentido de entender que vivemos agora segundo uma nova natureza, recebemos da natureza de Deus, recebemos da vida de Deus, e que nós vivemos segundo a justiça de Deus, segundo a prática da equidade, que nós andamos em honestidade, em justiça, em graça diante das pessoas. Revelamos misericórdia, revelamos compaixão, e que nós não podemos viver de qualquer maneira. Não é para nós, vamos dizer assim, como modelos, como exemplo e expressão do reino de Deus, é bularmos as leis, bularmos as condições e as regras que existem, que foram impostas à sociedade como padrão de comportamento. Precisamos respeitar estas coisas, precisamos honrar as leis
se elas não contrariam aquilo que seja a vontade de Deus, pois estamos dispostos a morrer por aquilo. Isso que a gente precisa entender. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, compreender o querer de Deus e viver este querer neste mundo, através da família, através da igreja, do corpo de Cristo. Mas não só isso. Precisamos honrar e respeitar as leis, os compromissos que são requeridos de nós. Por isso, quando vendemos algo e não emitimos nota fiscal, nós estamos fazendo o que é correto e o que é devido? Não deveríamos nós recolher o imposto? Ou o que estamos fazendo não é um roubo? Ou muitas vezes produtos que nós usamos falsificados ou que sabemos a sua origem e procedência que foi roubado, é isso algo correto e que devemos fazer? Ou até mesmo nós que usamos muito e faz parte da nossa vida, por exemplo, softwares de computador, que nós pirateamos porque são caros, não é preferível não usar? Essas são questões que a gente precisa pensar e repensar, pois existem maneiras de fazermos as coisas. Existem maneiras de honrarmos a Deus e glorificarmos a Deus, e existem maneiras que não glorificamos a Deus. E a gente precisa entender isso. Nós estamos aqui, mesmo que implique em perder financeiramente aspectos, devemos servir a Deus e não agirmos como os gadarenos que mandaram Jesus embora. Talvez é uma escolha que nós fazemos. Queremos só uma religião, mas não queremos o senhorio de Cristo e não queremos Cristo em nossas vidas. Mas é uma escolha. E não adianta fazermos obras para acharmos que Ele vai se agradar de nós. Não se trata das obras que realizamos, mas se trata da consciência que nós temos de quem precisamos ser neste mundo. E precisamos revelar Deus. Precisamos agir como Deus diante das pessoas, glorificar o seu nome, honrar o seu nome. Pois fomos chamados para isso. E a gente precisa entender estas coisas. Que a gente possa entender, compreender e viver a vontade de Deus. Viver a sua justiça. Não andarmos ansiosos, mas glorificarmos o Senhor. Para que a gente possa crescer, amadurecer e honrar o nosso Deus diante de todos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.